Olá pessoal, meu nome é Diogo de Souza Silva, eu sou graduando do curso de Ciências Sociais, inclusive estou aqui com a minha camiseta, né? Eu sou aluno da UFAL e vou dar aula sobre esse tema, que são os povos indígenas, e vou falar sobre vários assuntos. Nessa videoaula eu vou falar sobre o etnocentrismo e sobre relativismo cultural. Aí aqui, né, eu trouxe várias imagens, né, que eu peguei aqui no Google e eu já selecionei e eu vou tentar explicando e à medida que eu vou explicando, eu vou tentar mostrar algumas imagens para ficar um pouco mais dinâmico, né? Então vamos lá. O que é o etnocentrismo e o relativismo cultural? O etnocentrismo e o relativismo cultural, eles são dois conceitos fundamentais da antropologia cultural, que é a antropologia que estuda a cultura, né? Que é uma disciplina é, que pega os grupos humanos ao redor do mundo. Esses conceitos são frequentemente utilizados para entender a forma como diferentes grupos culturais interagem e se relacionam com os outros, né? O etnocentrismo é uma visão de mundo em que uma cultura, em que a cultura, os valores, as crenças de um determinado grupo étnico são considerados superiores ou mais importantes do que a de outros grupos étnicos. Ou seja, tipo assim, eu nasci em um determinado lugar, né? Tenho ali minha cultura, meus valores, minhas crenças, e isso para mim é superior à cultura do outro, à crença dos outros, aos valores dos outros. E justamente essa visão pode levar à crença de que a minha cultura, os meus costumes são superiores, que os outros são inferiores ou eles estão errados. É o que pode levar à discriminação e a preconceitos. Por outro lado, o relativismo cultural é a ideia de que as diferenças culturas devem ser entendidas e respeitadas, e que não há uma cultura certa ou errada. O relativismo cultural reconhece que todas as culturas têm suas próprias normas, valores e tradições, e que essas diferenças culturais devem ser valorizadas e respeitadas, né? Então, enquanto o etnocentrismo valoriza apenas a cultura de um grupo específico, que é a da própria pessoa, e pode levar à discriminação, o relativismo cultural valoriza todas as culturas e busca entender e respeitar essas diferenças entre as culturas. Pois bem, eu trouxe aqui algumas imagens, né, para tentar explicar isso. Por exemplo, aqui eu trouxe essa ilustração que mostra duas pessoas, né, e uma delas fala: esse é o meu certo e esse é o meu errado. E a outra pessoa fala: seus conceitos são estranhos. O que isso daqui está mostrando? Que essa pessoa aqui, né, que está de bonezinho, ela nasceu em determinada cultura. Nessa cultura ela tem os costumes, os valores, as noções de certo e errado para ele, né? Só que outra pessoa de outra cultura tem outros valores, tem outros costumes, outras noções de certo e errado, né? E do ponto de vista dessa pessoa dessa outra cultura, você tem um estranhamento. É tipo assim, nossa, as suas noções de certo e errado são diferentes das minhas, né? E aí essa imagem, ilustração serve para mostrar isso. Aqui eu também trouxe uma, uma ilustração que ela traz essa ideia, né, de que você tem duas pessoas e cada uma vê aquele mesmo objeto do seu ponto de vista. E aí, por cada uma delas estar vendo do seu ponto de vista, elas trazem uma interpretação diferente sobre aquilo. Isso acontece muito nas culturas. Às vezes a gente lida com, com como os humanos eles vivem em diversas partes diferentes do planeta Terra, têm costumes, hábitos, valores, eles podem olhar para as mesmas coisas e trazer uma interpretação diferente para aquilo, né? E, só que a questão do etnocentrismo é quando você apenas vê a sua interpretação. Você tem essa dificuldade de aceitar a forma como a outra pessoa de uma outra cultura vê aquilo, né? Aqui é a mesma coisa. Essa outra ilustração mostra duas pessoas olhando o mesmo objeto, só que cada uma vendo de um jeito, né? Observando de um jeito. Para uma, aqui você tem três pauzinhos, né? E para outra você tem quatro pauzinhos. Mas o objeto, o objeto que está sendo observado, ele permite essa, essa observação diferente, dependendo da forma como você olha para ele, né? E aí,
continuando, deixa eu ver se eu tento continuar a explicação. O termo etnocentrismo deriva da palavra etno, né, que se refere a hábitos e culturas, costumes e centrismo, que é, ou seja, a posição que você está situado no centro. Então, ele se refere a isso. Você tem a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes como sendo o centro. É o seu ponto de vista, né? E aí, o etnocentrismo ocorre porque nossa compreensão do que seria a existência dificulta nós mesmos percebermos as diferenças, né, como sendo algo normal. Então, o etnocentrismo, né, como a gente se coloca no centro, coloca a nossa própria cultura no centro, nós temos a diferença, nós temos essa dificuldade de conseguir observar as outras culturas, as outras hábitos, os outros costumes, os outros valores como sendo coisas normais também. Geralmente a gente coloca o nosso como superior e o outro como inferior, né? Já o relativismo cultural, ele vem juntando essas duas palavras, de relativo e de cultura. Cultura, novamente, se refere a comportamentos, coisas que nós fazemos, que nós aprendemos, e de relativo é tipo assim, você não se coloca nem como superior ou inferior, mas sim que cada uma tem a sua importância, nenhuma é melhor do que a outra. E aí você teria que entender a outra para poder ver a importância da outra, dos outros costumes, dos outros valores, das outras noções de certo e errado, né? E aí, eu trouxe essa imagenzinha aqui, porque eu acho que ela ilustra muito bem o que eu estou falando. Nessa imagem aqui, você tem duas mulheres, né? E uma da nossa cultura ocidental, né? Que está toda descoberta com biquíni, e a outra da cultura mais muçulmana, dos povos muçulmanos, que tem esse hábito mais de cobrir todo o corpo. Só que, olha só, o que estava nos balãozinhos, o que significa o pensamento delas. A mulher loira, ela olha para a outra e fala assim, nossa, toda coberta, a não ser os olhos dela. Que cultura machista e cruel. Esse é o pensamento que muitos de nós, né, temos das culturas árabes, das culturas muçulmanas, sobre a forma como as pessoas lá, as mulheres se vestem. Só que do ponto de vista deles, né, aqui que mostrado pelo balãozinho, pela outra mulher, ela fala, nada coberto, a não ser os olhos dela. Que cultura machista e cruel. Por que acontece isso, nesse exemplo aqui? Porque você tem valores totalmente distintos nessas culturas, né? Enquanto para as culturas mais ocidentais não tem tanto problema mostrar o corpo, isso não é um problema em si, né? Mas você se sente reprimida quando a sociedade está obrigando você a se vestir, né? Algo que para nós a gente se sente assim, para a cultura árabe e os muçulmanos é um outro ponto de vista. Eles consideram que a mulher tem que ela pode ficar descoberta dentro de casa, no contexto familiar, né? Ir para o seu marido e não em pública. Então, quando elas veem essas outras mulheres que andam descobertas, elas têm uma interpretação totalmente diferente. Por incrível que pareça, seria equivalente a isso daqui. Você vê ali um mesmo objeto, né, a forma de se vestir nesse exemplo, só que cada um dando uma interpretação diferente para essa mesma forma de se vestir, né? E aí, né, o etnocentrismo é a tendência de avaliar outras culturas a partir da perspectiva da própria cultura, como eu estava falando. Isso significa que um grupo cultural pode julgar outras culturas com base nos seus próprios valores, crenças e práticas. Por exemplo, se um grupo cultural acredita que a monogamia é a única forma correta de relacionamento, eles podem julgar outras culturas que praticam a poligamia como imorais ou erradas, né? O etnocentrismo pode levar à intolerância e ao preconceito em relação a outras culturas, bem como a negação da diversidade cultural. Por outro lado, o relativismo cultural é uma perspectiva oposta ao etnocentrismo, que enfatiza a importância de entender as outras culturas em seus próprios termos. O relativismo cultural reconhece que cada cultura tem seus próprios valores, crenças e práticas únicas.
e que esses elementos devem ser entendidos dentro do contexto na onde aquela cultura se origina, se tem por origem, né? Por exemplo, se uma cultura pratica poligamia, né, o relativismo cultural não a julgará com base em valores culturais externos, mas tentará entender por que essa prática é valorizada dentro daquela cultura. E aí, né, eu trouxe essas outras imagenzinhas aqui. Por exemplo, nessa outra imagenzinha aqui, você tem esses dois homens, né, que pelas características eles seriam europeus, né, e eles vão até uma cultura africana, eles viajam lá para a África. E aí eles encontram esses africanos aqui, né, louvando e cultuando essa estátua, esse totem. Só que eles, por não conseguirem compreender a cultura e a religiosidade deles, ficam tirando sarro, né? Eles não entendem o significado disso. Por que esse totem é importante para essas pessoas? E por que ele é cultuado e venerado nessa cultura? Entretanto, aqui embaixo, você pode ver justamente que esse pessoal aqui, né, esse grupo étnico, né, que seriam africanos, eles estão vendo esses europeus aqui cultuando esse crucifixo, né? Só que eles também não entendem o porquê que eles cultuam, porquê que eles qual que é o significado que esse crucifixo aqui, com essa pessoa, tem para os europeus. Então, da mesma forma, eles ficam tirando sarro. Isso daqui mostra que tanto os europeus, quando estavam vendo a cultura aqui dos africanos, tanto os africanos, quando estavam vendo a cultura dos europeus, eles estavam tendo um ponto de vista etnocêntrico, eles não conseguiam ver a outra cultura, interpretar a outra cultura, né, como ela é, tentar compreender ela. Eles viam a outra cultura com base do ponto de vista deles, da sua própria cultura. Eles não se abriam para tentar entender por que aquelas pessoas estavam cultuando, né, aquela estátua daquele jeito, o que aquilo significava para eles. Se eles tivessem essa abertura, que aí é o comportamento do relativismo cultural, eles conseguiriam entender um pouco melhor o porquê daquelas pessoas estarem fazendo aquilo, né? E aí, né, eu peguei essas imagenzinhas, agora explicando um pouco mais sobre os indígenas, né? Porque assim, eu estava explicando mais o etnocentrismo e o relativismo cultural, né? Mas, queira ou não, eu estou falando sobre os povos indígenas do Brasil, né? E como que esses dois fenômenos, do etnocentrismo e do relativismo cultural, acontecem aqui dentro do nosso ambiente, do nosso contexto, né? Então, eu coloquei essa imagenzinha aqui porque ela mostra justamente a proliferação do ser humano pelo planeta Terra, que ele surge aqui na África, vem pela Europa, depois para dentro da Ásia, e aqui ao norte, pela região da Sibéria, pelo estreito de Bering, ele vem para as Américas. Mas também ele vem ao sul, vem aqui pela Oceania, e conseguem, através de barcos, chegarem aqui nas Américas também. Então você vê que o percurso que essas pessoas fizeram foi para chegar aqui. E eles chegaram aqui, se eu não me engano, há uns 13, 15 mil anos atrás, já tem indícios dos humanos chegando aqui nas Américas por essas rotas, né? Já os europeus, que eles chegaram aqui nas Américas lá em torno de 1500, eles fizeram essa outra rota, saindo da Europa e vindo aqui para as Américas, né? Eles queriam ir lá para a região das Índias, mas eles vieram aqui para a região das Américas e começaram o processo de colonização aqui. Então, essa é a rota de migração e de transporte dos europeus que eles fizeram. E aí, né, como que era nesse torno aí de 1500, a região ali do que hoje é o Brasil, né? Como que era a distribuição dos povos, aqueles povos que migraram ali pela região da Alasca, do estreito de Bering, assim como pela Oceania. Eles conseguiram aqui no território brasileiro se organizar nessas regiões. Então você tinha vários grupos, né, que viviam nessas regiões. Esse mapa ele consegue mostrar isso.
pode ver que não era só aquela cultura de os tupiniquins, tupinambás. Isso daí era um grupo. O grupo tupi era geralmente esse pessoal que vivia nessa parte mais do litoral, mas eram vários grupos diferentes, né? E você tinha o pessoal que vivia mais para o interior também. E aí, com a chegada, como eu falei, aqui vem a migração dos europeus, né? E quando eles chegaram aqui, essa é uma ilustração que eu considero muito boa, porque ela mostra justamente isso, a chegada aqui dos europeus aqui nas Américas e o contato desses dois grupos. Então, olha só que interessante. Esses dois grupos, cada um, eles vinham de culturas totalmente distintas. Então, cada um olhava um para o outro de uma maneira extremamente etnocêntrica. Então, tanto os europeus eles olhavam assim para essas pessoas, nossa, que povo estranho, esse povo que vive nas matas, que vivem sem roupas. Olha que o pintor até colocou uma tanguinha nos indígenas, mas os indígenas viviam pelados. E eles, nossa, que povo estranho esse. Da mesma forma que os indígenas olhavam para essas pessoas, nossa, esses povos que veio aí nas embarcações, que povo estranho, olha a forma como eles se vestem, é um jeito deles, tudo estranho. E aí, aqui do ponto de vista dos indígenas, quando eram levados para dentro das embarcações, né, como que era a forma de se vestir, a forma de ser, de se organizar ali dos europeus, né, mostrando. E aqui você já tem quando começa a ter a integração. Nesse caso aqui, quando começa a colonização, né, os europeus começam a montar pequenos locais de adoração dentro era a religião predominante católica, né, aqui na América do Sul, enquanto eram as protestantes lá na América do Norte. Mas o pessoal fazia ali o lugar onde seria feitos os cultos, né, os cultos católicos, né, e você tem aqui também os povos indígenas, e você consegue ver novamente a diferença entre a forma de se vestir e de agir dos europeus, que estão aqui ao centro, e dos indígenas, que estão à sua volta. Lembrando que, como aqui era um local de mata, aqui ó, era um local todo de mata, os indígenas, eles viviam no meio da mata, eles viviam sem roupas de tecido, porque era muito ruim. Tanto é que quando os europeus chegaram para cá, utilizando suas roupas de tecido, eles tiveram muita dificuldade para poder andar nesse ambiente, nesse contexto. Depois que eles começaram a desmatar a floresta e a fazer as colônias, fazer as plantações, aí eles podiam estar num ambiente sem tanta vegetação e poder usar as roupas que eles já estavam acostumados. Aqui tem essa ilustração que mostra como que eram algumas dessas tribos, né, que viviam ali nesse entorno de 1500. Você pode ver que eles não usavam roupas, mas eles faziam pinturas corporais, né? E essas pinturas corporais era justamente a moda para os indígenas. Então, da mesma forma que você tem a moda para os europeus, que se manifestava nas roupas, a forma de se vestir, vamos usar uma roupa assim, uma roupa daquele outro jeito e tal. Entre os indígenas, a moda se dava pelas pinturas corporais. Então você tinha diversos padrões de pintura, cores diferentes, e era assim que eles se distinguiam um dos outros, né? Aqui, mais uma vez, um outro grupo indígena, que também vivia lá em torno de 1500, essa ilustração mostra como que era o estilo de vida deles, né? Que vivendo no meio da vegetação, tendo ali as suas próprias moradias feitas com a própria vegetação, né? E tendo todo o estilo de vida condizente com aquele local. Aí aqui, né, já depois, um pouco mais para frente, como que se dava essa integração, né, depois, entre os europeus e os indígenas. Pode ver que os indígenas aqui, eles já estão com roupas, né, algumas poucas roupas, eles não estão vivendo necessariamente dentro de florestas, eles estão já fazendo desmatamento e construindo as suas casas num padrão um pouco mais europeu, né, até com telhados. E aqui eu peguei essa foto, ela é mais recente, mas essas pessoas elas estão se vestindo como as pessoas antigamente se vestiam. Então, vocês podem ver que eles usavam, as poucas roupas eram feitas de materiais orgânicos, né? Tipo palha, esse tipo de coisa, e pinturas corporais, como essas pessoas aqui mostram. Aqui também como que era, né? Como que seria, como que ela é atualmente, como que seria antigamente as casas dos indígenas, né? Também feitas de palha, né? E essa mulher aqui com a criança fazendo uma construção de um objeto justamente feito de palha, né? E aqui você tem diversas pessoas indígenas, né,
de diversos grupos étnicos diferentes. E como eu falei para vocês, a moda para eles se dá, né, a diferença se dá pela forma de pintura, a utilização dos ornamentos. Então, eu botei aqui pessoas de grupos diferentes que tinham formas de pintar o corpo diferente, formas de usar penas diferentes, né, como tinham esses objetos que fazem modificações corporais também, como brincos. Olha a diferença desse brinco para esse brinco, ou então aqui o pessoal colocando no lábio também. Então você tem essas diferenças, né? E aí eu espero que vocês possam ter entendido, né, o conceito de etnografia e de relativismo cultural e aplicado aos grupos indígenas. Eu queria que você entendesse o seguinte, que quando os europeus chegaram aqui, né, os europeus tinham uma visão etnocêntrica, mas os próprios indígenas também tinham uma visão etnocêntrica. Eles não se entendiam. Os europeus não entendiam a cultura indígena e os indígenas não entendiam a cultura europeia. Isso deu muito conflito, né? Atualmente, a gente, para poder conviver um pouco melhor, a gente tenta ter esse ponto de vista mais de relativismo cultural, de tentar entender por que os indígenas, né, fazem o que fazem, se vestem da forma como se vestem, né, e vivem do jeito que vivem, para assim, ter um pouco mais de harmonia. E eu espero então que você tenha entendido nessa aula o conceito de etnocentrismo, relativismo cultural e como isso daqui acontecia entre os povos indígenas e os povos europeus quando eles se encontraram aqui nas Américas, né? Lembrando que o etnocentrismo, tanto do ponto de vista europeu quanto do ponto de vista indígena, acabou causando conflitos muito, muito tensos, que se resultou em batalhas, guerras, né, epidemias, vários problemas para ambos os lados. Né? Muitas pessoas morreram nessa integração. Né? E espero que vocês tenham entendido. E fico por hoje com essa aula.